E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá mais um vídeo de cidade cenográfica. Vou mostrar pra vocês hoje onde foi gravada a novela Força de um Desejo. Vou mostrar uns bastidores, vou mostrar também algumas curiosidades. Então, se você tem interesse onde foi gravada essa novela, fica aí até o final. Vou te mostrar alguns detalhes. Força de um Desejo é uma novela do Gilberto Braga, do Alcides Nogueira. Foi exibida no ano de 99. Vou fazer um resumo da história, né, como eu sempre faço. O resumo é que a família Sobral, ela vive ali no Vale do Paraíba, né? E ali por volta de 1886, 87 ali. E é aquela época dos escravos, é aquela época das fazendas, dos barões. E Inácio, o Fábio Assunção, ele tem uma relação muito difícil com o pai, que é o Barão Sobral, o Reginaldo Faria. O Reginaldo Faria trai a mãe dele, que é a Sônia Braga. E o Inácio descobre, não aceita, né? Aí ele vai embora de casa e vai morar no centro do Rio, né? Ali na corte, que eles chamam. Mas ali naquela parte mais urbanizada, porque Força de um Desejo é uma novela mais rural, né? Ela se passa numa Vila de Santana. Então, assim, o Inácio se apaixona pela Esther, que é a Malu Mader, e ela é uma cortesã. Ela é dona de um bordel muito famoso, muito bem frequentado, mas tem toda aquela questão moral da época, né? Só que por causa de uma intriga da avó do Inácio e da Lina, eles se separam. O Esther e o Inácio se separam. Aí esse é a história da novela. É um triângulo amoroso entre pai e filho. E a Esther, ela casa com o Sobral e vai morar na Vila de Santana, né? Onde que eu vou mostrar aí os detalhes dessa cidade. E eles não podem viver esse amor, o Inácio e a Esther, porque o algoz, assim, da história é o pai dele, porque ele tem todo um respeito e tal. Então essa é a história. E a Vila de Santana é uma vila, assim, ela é época dos escravos, 1888. Então, assim, é um estilo muito influenciado pelo estilo barroco. É uma cidade inspirada em Tiradentes, Ouro Preto, Paraty. Então, essa vila, ela existiu no Projac, ela foi construída no Projac, ela não é num lugar específico, sabe, que a Globo foi lá gravar. Não, ela grava ali nos estúdios Globo, no Projac mesmo. Então, ela não fica num lugar específico. Na novela, ela fica ali no Vale do Paraíba, né, ali entre Vassouras, Valença, ali no interior do Rio, né, que é uma região conhecida, viveu o auge, né, nessa época de 1808. Era uma região conhecida pela questão de exportação do café, muita produção de café ali nesse entorno. E é isso. Agora, indo para a cidade, vamos lá falar sobre a curiosidade sobre cada edificação. Bom, eu vou começar pela estalagem, né? Que é uma construção de 2 andares. Embaixo, o saguão dela onde funciona como um bar. De manhã ele é frequentado, durante o dia ele é frequentado por mulheres, algumas poucas mulheres mais pobres, assim, mais simples. Mas ela é um lugar mais frequentado por homens, e de noite, então, mais ainda. Então ali é onde os homens vão fazer suas necessidades, né? Ali vivem seus romances, né? Ali nessa estalagem lá tem uns quartos em cima, então os homens traem suas esposas ali nesses quartos, bebem, jogam, faz muita fofoca, muita intriga rola nessa construção. É uma construção barroca, dá pra vocês observarem pelo estilo de janela, mas os fundos dela, ela tem um estilo meio normando, né? O cenógrafo ele meio que misturou um pouco desse o estilo barroco com o normando e deu até um resultado ok, não ficou nada tipo, destoou nada, não ficou fora de parâmetro, não, ficou até legal. Então, assim, é uma das maiores construções da cidade cenográfica em si. Isso aí é onde acontecem as intrigas, as fofocas, né? Os homens, vocês vão ver muitas cenas de homens conversando ali, muitas cenas de jogadas de baralho. As mulheres, por exemplo, Guiomar, né, frequenta muito aí, só que são mulheres sem honra, vamos colocar assim, né, pra época. Então, normal. Mas aí é isso, essa é a estalagem. Indo um pouco para a esquerda, eu vou falar um pouco da igreja. Essa igreja, eu já contei alguns bastidores dela num vídeo de Chocolate com Pimenta. Tem um vídeo também da igreja multiuso também, que é inspirada nessa igreja, porque o cenógrafo é o mesmo. O cenógrafo titular dessa novela é o Zé Cláudio Ferreira. E
e a Eliana Hering e o Maurício Rolfs também, mas é mais tem mais influência do Zé Cláudio Ferreira. Nos últimos trabalhos do Marcos Paulo, ele pegou e trabalhou com o Zé Cláudio Ferreira. Então, por exemplo, Porto dos Milagres tem a assinatura do Zé Cláudio Ferreira. O Beijo do Vampiro, Zé Cláudio Ferreira. Força de um Desejo, Zé Cláudio Ferreira. Começar de Novo, Zé Cláudio Ferreira. Só Desejo Proibido, que é a última novela dele, que é da MEI, né? Essa igreja, eu já falei alguns bastidores, não vou me aprofundar muito pro vídeo não ficar muito longo. Quem quiser ver, eu vou deixar no card aí o vídeo da igreja multiuso. No vídeo de O Cravo e a Rosa também eu falo, né? Porque essa cidade cenográfica é a mesma de O Cravo e a Rosa, eu acho que deu pra vocês perceberem. As construções são as mesmas, só muda a cor. Mas essa igreja é uma igreja muito bonita, muito suntuosa. Ela tem um estilo barroco, né? Dá pra ver pelas pedras. Por dentro dela também é toda barroca. Por dentro dela é o mesmo estilo da igreja multiuso que tem no Projac, onde eles fazem todos os casamentos hoje. Então, é uma igreja muito bonita, muito imponente. Fica na parte principal da cidade, né? Dá pra você ver de longe. E é isso. Do lado dela tem um anexo que nunca foi mostrado. Eu, por exemplo, não me lembro de nenhuma cena de Força de um Desejo mostrando esse anexo. Nem o Cravo e a Rosa também. Só mostrou uma vez quando Terra Nostra usou um pedaço dessa cidade cenográfica. Usou um pouco dessa cidade cenográfica, né? Porque Força de um Desejo já tinha acabado. Então, Terra Nostra ainda continuou mais alguns 4, 5 meses. E usou essa cidade cenográfica. Então mostrou uma vez a Juliana entrando aí pra mostrar que era daqueles conventos lá que tinha onde deixavam crianças abandonadas e tal, aquela coisa toda, mas nunca foi mostrado nada dentro desse anexo aí. Faz parte da igreja, acredito que seja sacristia, né? Mas nunca foi mostrado também. Do lado tem essa construção também. É importante ressaltar que nessa cidade cenográfica ela tem mais construções de personagens que não habitam do que personagens que são proprietários das casas, entendeu? Então, tipo assim, tem muito mais construção pra dar uma ambientação, pra dar uma vivência maior à cidade cenográfica, pra mostrar que é uma vila mesmo, entendeu? Do que pessoas que ocupam, vamos dizer assim, né? Isso geralmente acontece ao contrário. Geralmente, nas cidades cenográficas tem mais casas de personagens ativos dentro da novela do que supostos vizinhos, vamos colocar assim. Mas essa construção aqui é uma construção que é mais para dar uma vivência mesmo. Do lado fica tipo uma estrebaria, né? Uma parte onde ficam os cavalos, né? Onde se conserta ferraduras e tal. Que é uma novela, né? Nessa época não existia carro, carroça algumas já existia, e carruagens também, mas não muito aqui, mais lá no centro do Rio, né? E é isso, aí do lado tem aqui a parte da barbearia do Gaspar, que é um fofoqueiro, né? Ele é um barbeiro muito fofoqueiro. E essa parte aqui lateral anexa já acaba a cidade cenográfica, porque aqui do lado já é a cidade de Meu Bem Querer, né? Eu vou falar um pouco mais depois pra vocês. Mas aqui acaba a cidade cenográfica. A cidade cenográfica é pequena, muito reduzida, assim, né? Ela é muito... Você vê que ela tem um espaço, um panorama grande. Ela tem uma esplanada, mas ela é muito reduzida. Ela não é uma cidade cenográfica enorme. Não. Mas aí do lado da barbearia a gente tem o jornal do Bartô, que é o Daniel Dantas, uma construção bem barroca, dá para vocês observarem pelas janelas, pelas paredes, né? Eu acho essa cenografia não uma cenografia mentirosa, só tem uma construção que eu acho que não condiz muito com a realidade, mas não é uma cenografia mentirosa, é uma cenografia assim, que é bem fiel. Essa parte do jornal, principalmente por dentro, quem já observou, dá a sensação que se você entrar dentro dessa cidade, dá a sensação que você vai entrar pra dentro do jornal mesmo, entendeu? Onde funciona o jornal, a tipografia e tal. A Gazeta de Santana, né, que eles chamavam na época. E aqui do lado é o banco do conselheiro Cantuária, que é o amigo do Barão Sobral. É uma casa, assim, simples, né? É um sobrado mentiroso. Pra mim, acho que essa é a única casa mentirosa, assim. Não dá pra você imaginar que vai funcionar um banco aqui dentro, né? Porque no estúdio tem o saguão, né? Onde as pessoas retiram seus dinheiros. Aí tem a parte onde tem os contadores, onde as pessoas trabalham normal. Ainda tem os escritórios normais. Ainda tem o escritório do conselheiro, que é o presidente do banco. Então, assim, esse sobrado não cabe um banco, né? Mas, enfim, é mais pra ambientar mesmo. Aí, em frente a estalagem e também em frente o banco, né, na parte principal da cidade fica o Empório,
que é um local que vende de tudo, vamos colocar assim, né? Vende desde frutas até antiquários, tecidos, casa de aviamentos, sapatos, quadros, estátuas, vende de tudo, partituras. Então, assim, é engraçado porque na cidade cenográfica da corte é tudo muito bem separado, né? Lá tem casa de chá, tem casa de aviamentos, casa de tecido, casa de música, casa de remédio, tem farmácia. É tudo muito divididinho. Cada casa é um tipo de material, vende um tipo de material. Nessa cidade cenográfica, como é rural, o progresso está começando, está vindo ainda, né? É tudo junto. E um sobrado vende de tudo. Então esse é um empório, é uma construção bonita, né? A parte os fundos dela é em estúdio, mas o resto é tudo de cidade cenográfica. Eu não quis fazer muito por dentro não, porque eu só gosto de fazer a fachada, né? Raramente eu faço e tal. E ia ficar muito pesado se colocasse muitas coisas, né? Colocasse, sei lá, roupas, colocasse mesa, eu coloquei algumas frutas aqui, dá pra vocês verem, não sei se vocês repararam. Mas eu coloquei algumas frutas, né? Coloquei algumas bacias, coloquei uns caixotes pra dar uma movimentação. Mas esse era o empório que era do José de Abreu, que depois foi vendido pra dona Idalina, Dália Timber, e depois foi parar na mão da Cláudia Abreu, que é a Olívia. Mas é um sobrado onde vende de tudo. E de frente ao empório, né, tem a casa da Juliana, a família da Juliana, da Julia Feldens. É uma casa muito bonitinha, não sei se vocês repararam, a cidade cenográfica em si, ela tem uma cor meio café com leite, né, uma cor amarronzada, né, uma cor meio... um marrom claro, né, não é aquela cidade cenográfica branca, igual, por exemplo, você vê muito em Paraty. Você vê as paredes todas brancas e a janela de amarelo, verde, vermelho, vinho, azul. Não, aqui é o contrário. Aqui, por mais que seja a época do Império, Brasil Império, aqui tem uma cor. A cidade cenográfica ela tem uma cor. Eu acho muito interessante isso. Então, assim, essa aqui é a casa da Juliana, né? Ela é bem bonitinha, mas é uma casa humilde, de gente humilde, né? Porque a Juliana, foi muito bem educada e tal, mas ela não tinha posses. Porque quem tinha posses morava em fazenda nessa época. Então, a família dela é uma família de costureira, o Bartolomeu mora aí também, mas não ganha muito, né? O Mariano se formou médico, também mora aí, mas até então tá começando na carreira. Então, assim, é uma casa simples, mas eu acho uma casa charmosinha, uma casa bonitinha, assim. Moraria de boa nessa casa, não teria problema não. Do lado dessa casa da Juliana, tem uma outra casa que eu não me lembro, pra mim nunca foi mostrado quem mora aí. Talvez seja a casa de alguma pessoa, tipo assim, sei lá, um delegado, é a casa do banqueiro, é a casa do costureiro. Nunca foi mostrado, mas é uma casa muito bonita também, muito direitinha. Eu gostei muito dos detalhes que tem nessa proteção, né? Como o balaústre ainda estava começando a adentrar nos estilos das casas, eles fizeram esse estilo aí da proteção da escada. Eu achei uma gracinha essa casa, uma casa muito bonitinha. Nunca foi mostrado também, do que eu falei, né? Não lembro de alguém ter mostrado na novela quem é que morava aí. E do lado também tem essa outra casa amarela, né? Também nunca foi mostrado quem morava aí. Era uma casa mais também para dar uma ambientação, entendeu? Ela tem uma entrada pela lateral. Mas assim, muito bonitinha, charmosinha também, mas muito pequena. Não sei se vocês repararam também durante a novela, tem esses oratórios, né, que era muito comum. A presença da Igreja Católica era muito forte nessa época. A Igreja Católica, assim, ela estava começando a perder sua força, mas ainda assim, por uma questão moral, uma questão de ordem na sociedade, ela ainda imperava bastante. E tem esses oratórios espalhados, tem uns 3 ou 4 oratórios espalhados pela cidade cenográfica. Então, para dar mais uma ambientação, quem já foi em Ouro Preto também observa muito isso, tem os oratórios, né, nos cantos, assim, nas laterais de algumas casas, assim, né, muito interessante, muito bacana a cenografia ter retratado isso. E se você for subindo aqui, vocês vão, aqui é tudo casa de vizinhos, assim, né, casa de personagens que não foi mostrado. Era um casa de pessoas mais para dar uma ambientação mesmo. Você vê essa casa aqui, uma casa muito bonita, né, grande, mas também nunca foi mostrado. Essas casas nas laterais também nunca foi mostrado quem é que morava aí. Essas casas, elas vêm da cidade cenográfica anterior, que aqui era uma vez. Na novela Era Uma Vez, tinha personagens, por exemplo, o personagem da Nina Stelma, do Cláudio Raine, da Débora Seco, moravam nessas casas nas laterais.
Mas nessa cidade cenográfica, né, nessa novela, não mostrou muito quem é que morava aí, não. Entendeu? Tipo assim, eram outras pessoas, mas não era nenhum personagem importante e nem personagens secundários também moravam nessas cidades, não. Então daqui dá pra vocês, nesse canto aqui dá pra vocês ter um parâmetro, né? Dá pra vocês verem a cidade cenográfica como um todo. Como eu falei, não é uma cidade cenográfica grande. Ela tem a questão, você vê o chão é tudo de pé de moleque, né? Tudo muito difícil de andar, de se locomover. É um terreno no Projac de muita pedra. Não é um terreno plano, é um terreno que tem voltas e tem curvas e tem não sei o que. Então acho que deu pra retratar bem. Dá pra vocês verem aí, né? Tem muita pedra. Tinha um lago grande, né? E era uma vez, não sei se quem lembra, essa parte de verde era um lago. E nessa novela eles canalizaram o lago, reduziram ele. Engraçado que na novela posterior, que é o Cravo e a Rosa, o lago desapareceu. Veio, literalmente o progresso veio, né? O lago desapareceu, eles levantaram uma confeitaria aqui, colocaram casas com vitrines, montaram a Casa do Batista aqui em volta. Então é muito engraçado isso. E assim, essa novela você vê, tudo muito difícil, né? Tipo assim, tudo muito... Não é tudo muito pavimentado de forma correta, tudo muito plano, muito certinho, muito detalhado, não. Ela é ok, bacana, legal, mas você vê que tem uma dificuldade, tem um declive, aí depois vem um aclive, entendeu? Então assim, é bem montanhoso e deu pra reproduzir bem. Eu fiquei até com medo de não conseguir reproduzir, mas acho que deu, né? Não sei, comenta aí, vê se vocês gostaram, acharam legal e tal. Acho que deu pra vocês perceberem também, né? Que é uma cidade com... Tem uma ponte, né? Uma ponte de madeira, tem uns balaústres, arte nouveau. Mas é uma novela que não tem construções muito longas, que ocupam, que tampam uma visão, não sei o que. Não, dá pra ser... É uma vila com, assim, uma esplanada muito grande. Dá pra vocês verem várias construções de vários ângulos. Tem essa pontezinha aí, tem esse riacho, né? Que... Ele era muito maior, mas foi canalizado e foi bem reduzido ele. É uma cidade cenográfica com bastante pé de moleque, né? Com essas pedras grandes, assim, que dificultam o andar, né? Você encontra esses tipos de pedra nessas cidades históricas, né? Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, Paraty, São João del Rei. E é bem legal, assim, acho que essa novela ela conseguiu retratar bem o período imperial do Brasil, né? Essa novela pra mim é uma novela perfeita. Desde a história, passando pelos figurinos, a trilha instrumental é uma coisa mais linda. E a cidade cenográfica então nem fala. Até essa cidade cenográfica que é uma coisa assim meio rural, eu particularmente gosto, porque são coisas muito bem definidas. Não é coisa assim simplesmente tipo, tá aqui, né, uma construção branca, uma janela azulzinha, sei lá, com uma parede branca. Não, você vê que tem um detalhe, entendeu? Por mais que esses estilos suntuosos da Europa não esteja instaurado ainda devido à época, mas ainda vocês conseguem observar alguns detalhes nas janelas, nas colunas. Mas enfim, essa parte aqui é a lateral da igreja, né? Não tem... a parte... Mostra algumas vezes durante os capítulos, sempre tem muita perseguição, muita coisa assim, mas... não mostra tanto assim com frequência igual a parte da direita, né? A parte da direita que é bem mostrada, mostra com muita frequência. E aqui, essa parte aqui é a casa do... Você seguindo aqui reto, isso aqui é a casa do conselheiro Cantuária, que é o Felício, né? É uma casa muito suntuosa, muito bonita, né? Você vê que já tem uma cerquinha já, né? Já sofre algum... Vocês conseguem perceber que já tem um estilo diferenciado das outras casas, porque as casas são todas abertas. Até então não tinha perigo, não tinha medo daquela questão de salteadores, né? De bandidos, de pessoas entrarem na sua casa e te roubar. Não, nessa época não existia, assim... Existia nas estradas mais desertas, né? Mas aí, como era muito povoado, tinha um comércio, tem uma igreja... Era bem movimentado, então as casas são todas abertas. Agora na casa do Felício você começa a ver uma cerca, né, um negócio de ferro, já algo diferenciado, uma casa muito suntuosa por dentro. É uma esquadria que o Zé Cláudio Ferreira gosta de utilizar por dentro, né? Você consegue observar essa esquadria. Ele utiliza essa mesma esquadria na casa da Celina de Chocolate com Pimenta, que também tem a assinatura do Zé Cláudio Ferreira.
Então você vai olhando assim, você vai ligando o estilo do cenógrafo, né? Bom, falando de algumas curiosidades, uma das curiosidades que eu acho legal falar aqui é a fazenda, né? A fazenda principal. Essa fazenda, ela existe, ela é muito utilizada na novela, porque mora o personagem principal, né? Os personagens principais, a família Sobral. Ela é um dos símbolos da novela, ela aparece na abertura da novela e ela está localizada em Batia de Alferes. Eu acho muito interessante, eu tenho muita vontade de visitar, eu tenho muita vontade de fazer essas viagens pelo interior do Rio, porque pra ver onde foi gravada essas novelas e tal. Mas assim, o interior dela é em estúdio, né? O interior dela é completamente diferente da que existe em Batia de Alferes. Então, o interior dela é totalmente diferente, não tem nada a ver com essa que existe de verdade. Mas assim, a título de curiosidade, quem quiser visitar, só em Batia de Alferes procurar essa fazenda. E que ela tá lá viva até hoje, entendeu? Tem passeios guiados que eles chamam, né? Tem pessoas que te mostram como que era a vida do Brasil Império, né? Como é que vivia as pessoas naquela época. Eu acho muito interessante. Eu tenho muita vontade de fazer, de conhecer. Uma outra coisa também, assim, que eu quero falar, que eu acho interessante falar nesse vídeo, eu vou fazer pelo menos uma citação. Não vou me alongar muito, não. É quanto à questão da localização da cidade cenográfica. Como eu já disse, essa cidade cenográfica, ela existe no Projac, ela não existe um canto isolado, né? Sei lá, a novela foi gravada toda em Paraty, foi gravada toda em Ouro Preto, São João del Rei, nessas cidades históricas, não. Ela foi gravada no Projac. Mas a novela teve cenas externas, né? Ela teve cenas gravadas em Vassouras, Valença, Teresópolis, né? Aquela estação de trem que tem uma bandinha que é inaugurada, que acho que é a primeira cena do Paulo Betti, que é o vilão principal da novela. Ele aparece com a família dele. Essa estação ela foi reformada para ser gravada a novela. Ela teve cenas gravadas em Grumari, né? Os primeiros capítulos que aparece o Estéia e o Inácio muito apaixonado na praia. Foi gravada ali em Grumari. A novela tem cenas gravadas também no passeio público, né? Que quando o Inácio ele pede para Esther dançar uma valsa, que ele entrega uma partitura para os violinistas, eles tocam, e a Esther e o Inácio, eles dançam ao som dessa valsa. Então, assim, são coisas que quem é noveleiro, quem é fã dessa novela, consegue visitar e sentir a energia da novela, falar, que foi gravado e tal, legal. Mas eu quero me ater aqui à questão das cidades cenográficas, né? A corte, né, ali o Rio Centro, na novela é muito longínqua. Tem uma distância entre, por exemplo, a Vila de Santana e a corte, né? Você tem que pegar um trem. Se eu não estou enganado, eu acho que existe, de fato, linhas férreas que levam de Teresópolis, Petrópolis, Vassouras, Valença, que tem uma estação que vai para o Rio Centro, né? Engraçado que na novela era muito longe, era questão, sei lá, de quase um dia você viajando de trem, né? Tem uma distância, tem um espaçamento grande, né? Sei lá, não sei quantos quilômetros, vamos botar assim. Mas no Projac em si, nas cidades cenográficas, elas eram muito próximas a essas cidades. A cidade do Rio Centro ali, da corte, que eles chamam, e também da cidade de Vila de Santana. Elas eram muito próximas, era questão de 5 minutos você com aquele carrinho do Projac. Então, assim, essa imagem que eu tô mostrando pra vocês mostra... Eu coloquei aqui as identificações, né? Onde era a Vila de Santana e onde era a corte. Essa cidade cenográfica aqui, em volta, essa aqui que eu tô apontando agora, é a cidade cenográfica de Meu Bem Querer. Ela... Se você subir o ponto mais alto da cidade cenográfica de Vila de Santana, você consegue ver um pedaço de Meu Bem Querer. Essa igreja laranja é os fundos dessa cidade. E se você subir a igreja que tem no Rio Centro, você consegue ver também os outros fundos da cidade de Meu Bem Querer. Então, é tudo muito próximo, né? E essa cidade de Meu Bem Querer, posteriormente, ela vai virar a cidade de Terra Nostra. Então, essa parte aqui onde eu tô circulando para vocês, ela vira aquela questão da Avenida Paulista, onde morava o Cortez, depois foi morar o Antônio Fagundes, né? Então, assim, inclusive essa cidade cenográfica, as duas, tanto a vila quanto o Rio Centro, é utilizado por Terra Nostra, né? Porque
Força de um Desejo começa em julho, e termina em janeiro de 2000. E Terra Nostra começa em setembro de 99 e vai até maio de 2000. Então, Força de um Desejo acaba muito antes que Terra Nostra. Então, acabou Força de um Desejo, Terra Nostra utiliza as duas cidades cenográficas de Força de um Desejo. Essa do Rio Centro, eu tenho ela semi-pronta. Essa parte lateral dela aqui da direita, eu ainda não consegui reproduzir muito bem, porque tá faltando alguns frames. Mas eu tenho ela toda pronta. Eu tenho o bordel da Esther, eu tenho ali essas lojinhas, a pensão onde o Inácio veio morar depois. Então, assim, eu posso dar maiores explicações, maiores informações nesse vídeo, que eu posso fazer um segundo vídeo para essa cidade. Então, assim, eu só queria mesmo mostrar, a título de curiosidade, né? Esse mar que vocês estão vendo aí, isso aí é computação gráfica, é uma plotagem gráfica. E essa cidade cenográfica que vocês estão vendo lá no fundo é aquela cidade cenográfica onde foi Mulheres de Areia, onde foi Alma Gêmea, O Profeta, Caras e Bocas, Coração de Estudante, Caboclo, Corpo Dourado, Porto dos Milagres. Então, assim, é muito engraçado que quem vê essa foto acha que a Globo é tão excelente nessa questão de equipe técnica, né? Ela consegue entregar um produto de qualidade. Talvez a história não seja a melhor, mas ela entrega um produto de qualidade que quem vê essa imagem dá a sensação que realmente é uma imagem qualquer do Rio Antigo aí que alguém colorizou. Mas não, essas aqui são cidades cenográficas do Projac, e que ao fundo colocou o mar, então dá a sensação, colocou a pedra lá também de Niterói, então dá a sensação que você tá vendo uma imagem do Rio Antigo, entendeu? Mas não, essas aqui são meras cidades cenográficas do Projac, então assim, é só atitude de curiosidade mesmo. Uma outra coisa que eu acho interessante falar também é a parte de cenografia, a parte de dentro. Só uma citação, né? Por exemplo, você vê que a novela, ela é toda em café com leite, assim, né? Esse marronzinho, marrom claro, um marrom escuro em algumas coisas, mas um marrom claro, né? Um pérola também, às vezes. Mas você pode observar, por exemplo, chocolate com pimenta, a cenografia, a parte de dentro, ela é a mesma coisa. É a mesma coisa. É algum outro detalhe que você observa que destaca fora do meio. Porque é a mesma tonalidade de Força de um Desejo, devido ao cenógrafo ser o mesmo. Eu acho legal isso, porque você vai meio que canalizando o estilo do cenógrafo, entendeu? Então, assim, eu achei legal o Zé Cláudio Ferreira utilizar isso. Por exemplo, a prefeitura, a parte de dentro da prefeitura do Vivaldo de Chocolate com Pimenta, poderia ser a parte do escritório do Higino. É a mesma coisa, se você for ver. Evidentemente vai mudar o esqueleto, né? Tem um vitral aqui, tem uma parede ali, uma coluna aqui, que em Força de um Desejo não tinha, ou alguma coisa em Força de um Desejo que vai ter, em Chocolate com Pimenta não vai ter, porque são épocas diferentes. Mas assim, se você for ver, por exemplo, a casa da Marieta, pode ser qualquer casa ali. Pode ser a casa da Juliana, por exemplo. A tonalidade, a cor é a mesma, se você for ver. Então eu acho muito interessante quando eles utilizam essas coisas, né? Engraçado que o Zé Cláudio, ele tenta... É fácil você reconhecer a marca dele, né? O Beijo do Vampiro é a mesma coisa que Alma Gêmea. O Beijo do Vampiro também utiliza algumas coisas de Chocolate com Pimenta, utiliza algumas coisas de As Filhas da Mãe, que utiliza algumas coisas de Força de um Desejo também. Então, assim, é legal eu gosto bastante desse... Segue a mesma linha, apesar de ser épocas completamente diferentes, mas eles conseguem canalizar na mesma linha, assim, seguir. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que ficou um vídeo, ficou mediano, não ficou tão longo, mas o resultado ficou legal, né? Ficou bacana. Tô fazendo aí porque essa novela, ela tá em alta aí no Viva, né? E uma novela, assim, que muita gente tinha curiosidade pra ver, mas tinha alguns capítulos avulsos aí no YouTube, mas acho que vem qualidade, assim, identificar cada casinha, eu acho que é legal. É uma novela muito massa, eu particularmente amo. Pra mim é a melhor novela das 6, quem gosta do texto do Gilberto, assim, né, aquele texto ácido, irônico, até numa novela de época ele conseguiu colocar. Quem é fã de celebridade também ama essa novela, porque é quase que mesmo os mesmos personagens, as histórias, ele utiliza algumas coisas, alguns elementos e mistura e joga numa outra história, então eu acho muito interessante. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se, sei lá,
né? O que vocês acharam? O que vocês descobriram que vocês não sabiam? E é isso, vem mais vídeos aí e até a próxima. Um abraço.